Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de vida, de estar aqui e poder compartilhar um pouco da experiência que eu vivi e que nestes dias eu tenho aprendido com o Senhor. E antes de tudo, antes de apresentar, de externar um pouco daquilo que eu estou sentindo, eu quero agradecer aos meus amados pastores Márcio e Samara, que vocês foram bênçãos de Deus na minha vida e continuam sendo. Pastor Joanes, pastora Carol, que Deus abençoe muito vocês também são muito bênçãos. E a todos aqueles que oraram e intercederam pela minha vida, e que não foi em vão, porque até aqui o Senhor tem ajudado, e o Senhor fez grandes coisas. É tanto que onde eu passei, e as pessoas que me conheceram, que viram a minha situação, hoje me chamam de milagre. Porque realmente não foi algo simples, não foi algo pequeno. O que Deus fez foi algo grande. Foi algo que, para a ótica humana, sinceramente, não teria jeito. Não teria jeito. Quem me olhava no início, como eu cheguei ao hospital, a forma como eu cheguei, não teria jeito para mim. Eu não teria oportunidade de vida. E este pezinho aqui era para ter sido amputado. Mas pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui firme e forte. E, gente, sem nenhum sintoma. Incrível que pareça. E uma coisa, eu aprendi, e foi algo assim, que eu já tinha assistido em algumas ministrações. Eu amo a pastora Tamires Garcia, do Ministério Zoe. E uma coisa ela citou, que Deus não nos chamou apenas para fazer, mas para ser. E nesse tempo foi o que o Senhor me ensinou. Deus me ensinou muito, muito forte. Que eu não nasci ficar nesta terra apenas para fazer alguma coisa. Mas Ele me chamou para ser, para conquistar algo que Ele tem para mim. Conquistar aquilo que Ele já determinou sobre a minha vida. E aquilo que eu devo fazer. E assim, gente, inicialmente, eu queria compartilhar com vocês, se puderes colocar aqui, Tiago, capítulo 2, 3, que diz assim: se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disseram, é isso mesmo? Mas disseram ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Amém. Mas amém, gente. Eu acredito que a gente não está errado. Mas põe Romanos, por favor. Romanos 5, 3, 4. Amém. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Amém? Glória a Deus. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Eu acredito que nesse tempo eu vivi isto, um pouco disto na verdade, porque apesar de eu não me recordar de muita coisa, do acidente, dos dias em coma, eu pude sentir a presença de Deus mais forte do que outrora eu sentira. Então eu quero começar compartilhando com vocês o que foi que aconteceu comigo que foi parar na UTI. Primeiramente, o dia do acidente, dia 23 de agosto, eu estava pilotando a moto e eu não sei o que aconteceu, se houve distração minha. Eu sei o que houve é que o ônibus bateu em mim. E ali eu caí sentada mesmo, sentada no chão, encostada. A moto caiu para um lado e aí começou a sangrar bastante do ouvido direito. E esse pezinho que queria amputar se abriu em duas partes.
E aí ficaram uns tendões para fora. Gente, ficou um horror o meu pé. E Deus teve bastante misericórdia. E ali começou uma história, um tratamento e milagre. Porque realmente foi um milagre. Para eu ter desse pezinho aqui, foi um grande milagre do Senhor. E depois ali, eu fui diretamente para o hospital. A ambulância foi me pegar o local. E ao chegar no hospital, disseram que eu necessitaria de UTI. Só que, para confirmação, a gente não tinha UTI. Não tinha UTI. E aí o que foi feito? Depois disso, eu não sei o que aconteceu, eu sei que Deus agiu, que não tinha UTI neste hospital. Contudo, em outro hospital tinha UTI, e apesar de eu não ter vínculo com outro hospital, com outro hospital, abriu uma vaga. Teve uma vaga de UTI nesse hospital, e me direcionaram a este local. Eu fui direcionada a esse local, e foi onde eu passei 18 dias na UTI. Quase 18 dias, praticamente. E ali Deus começou a operar milagres. Eu também, nesse dia, dei crise convulsiva, devido à dor, às fortes dores. Eu dei crise e deu infecção nos pulmões. Tive que fazer drenagem nos pulmões. E dei essa crise. E a partir dali começou um tratamento muito grande na minha vida. Depois disso, que eu fiquei internada, o pessoal começou a tratar minimamente cada detalhe do meu corpo, o que eu precisava, aquilo que eu estava necessitando. E, como eu tinha perdido bastante sangue no acidente, foi necessária a transfusão de bolsa de sangue. Foi necessária a transfusão de sangue. E eu recebi nada mais, nada menos do que 8 bolsas de sangue. E a partir dali o Senhor começou a fazer um milagre na minha vida. Na verdade, desde o momento que eu me acidentei, já foi um milagre. O Senhor começou a fazer grandes coisas. E a partir dali, Deus foi operando. A igreja em peso estava orando pela minha vida. Muitas pessoas estavam orando. Pelos olhos humanos, para mim não teria jeito. Logo porque várias pessoas disseram que não teria jeito para mim. Para a minha vida mesmo, porque do pé tudo bem, né? Quererem tirar meu pé ainda vai, mas a vida disseram que não teria jeito. Não teria jeito para mim. E mesmo que eu sobrevivesse, mesmo que eu voltasse, tivesse vida, eu ficaria com sequelas. E, gente, graças a Deus, eu não sei que sequelas que eles estavam falando, porque eu estou falando até demais. Deus fez algo grandioso, porque sequelas, nem tipo. Eu estou me recuperando, aos poucos estou me recuperando, porque foi um acidente bem grave. Mas até agora eu não vi isso de sequelas que me falaram. Eu não vi. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou muito bem mesmo. E apesar de ter tido traumatismo craniano, de ter sangrado bastante esse ouvido direito, a perna um pouco inchada ainda, o joelho... Mas o Senhor completou a obra, o Senhor fez e agiu na minha vida. E eu tenho somente a agradecer, porque nesse período eu pude ver a imensa graça do Senhor. Eu pude ver o tamanho, o amor que o Senhor tinha por mim. Na verdade, Ele já demonstrou na cruz, por mim e por você. Mas essa experiência apenas aumentou a certeza de um Pai. Apenas a certeza de um amor sobre minha vida, sobre paternidade. Depois que eu retornei para casa, dos 18 dias de UTI, que eu fui para casa, que eu comecei a perceber umas coisas. Antes disso, lembrei umas coisas, desculpa. Ao acordar na UTI, graças a Deus, a primeira coisa que eu falei quando eu acordei, meu esposo está de prova, foi que Deus era bom. Desculpa. Durante o jejum UTI,
me recordo muita coisa. Eu só lembro de algumas coisas que eu vivi. Como, por exemplo, que eu estava sentada numa árvore. E aí eu vi um homem. E eu perguntava para ele se eu poderia ficar. E ele disse que não era chegada a hora ainda. Mas era alguém assim, tão especial, que a presença era muito forte. E eu não me lembro de muita coisa. Eu me lembro dessa árvore. Me lembro que eu estava sentado do lado dessa pessoa. E essa pessoa olhava para mim e eu perguntava: posso ficar aqui com você? E ele dizia: não tá, não é hora ainda. Não é hora de você ficar, não é chegada a hora. E aí eu acordei. Eu não lembro de mais nada disso. Outro ponto também foi eu retornar para casa. Quando eu cheguei em casa, eu conversando com minha mãe, que é uma pessoa que bastante chorou por mim, eu sentia e eu contava para ela que eu não era órfã de pai. Deus falava no meu coração que eu não era órfã de pai. Mas não era um pai terreno, não, era pai mesmo, um grande pai. Alguém que quando você chama: Deus, eu estou aqui, fala comigo, eu preciso do Senhor. E foi uma experiência forte com isso. E eu também, desculpa voltar, mas ao estar internada, eu perguntava para o Senhor, me via à mente, por que sempre quando eu procuro o Senhor, eu não o encontro? E Ele falava: Carla, por que quando eu te procuro eu te acho? Por que quando eu te procuro eu te acho? E a minha pergunta era: Deus, por que quando eu procuro o Senhor eu não o encontro? E tinha esse encontro do Senhor, ele me afirmava: Carla, por que quando eu te procuro eu te acho? E Ele apenas me mostrou que Ele está disponível. Mas nós, o problema somos nós. É às vezes nós que não queremos abdicar do nosso sono, que não queremos abdicar das nossas vontades, que não queremos abdicar daquilo que é nosso desejo para fazer a vontade de Deus. Infelizmente, às vezes somos nós. E aí eu perguntei para o Senhor, eu falei: Deus, por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse não é o primeiro milagre que Deus faz na minha vida. Eu sou de milagres. Minha vida é de milagres. Esse, na verdade, foi um dos maiores milagres que o Senhor fez. Mas minha vida é milagre. E eu sempre perguntava para Deus isso. Eu era uma pessoa muito questionadora. Até mesmo na faculdade as pessoas diziam isso. Mas eu perguntava para o Senhor: Deus, por que disso? Por que daquilo? Por que disso? Até: não, Carla, tá bom, já que eu te respondo. E aconteceu isso. Foi uma experiência e tanto que o Senhor fez comigo. Foi onde eu aprendi. Foi onde eu ouvi muita coisa. Foi onde eu vi o amor de muitas pessoas pela minha vida também. Muita oração. A igreja em peso, os amigos, a família, todo mundo orando. E foi onde Deus ouviu o clamor. E eu sou muito grata mesmo, porque foi uma experiência tanto que o Senhor fez. Uma experiência tanto que eu tive, que o Senhor fez eu passar, porque tudo é permissão dEle. Depois de acordar, que eu fui para casa, eu conversando com a minha mãe, me veio à mente, o coração, que eu tinha que falar com o meu pai. Eu não convivia com meu pai. Eu não convivia com meu pai. E nem tinha intimidade com ele. Quem eu considerava pai faleceu. Faleceu em fevereiro deste ano. E era meu padrasto. E
era a pessoa com quem eu convivia, que eu via como um pai. E aí, depois que eu cheguei em casa, na casa da minha mãe nesse período, me deu uma vontade de falar com meu pai biológico. Porque quem me criou até os 10 anos de idade, quem cuidou de mim, foram os meus avós. E depois disso, eu fui conviver com a minha mãe. E aí eu falei com meu pai. E pela primeira vez eu ouvi meu pai me dizer, eu te amo. Então, para mim, foi uma experiência e tanto também, porque eu não via isso. A gente era assim, eu passava por ele e dizia, benção, pai. Era disso, né, que eu convivia no interior bastante. E ele dizia, Deus te abençoe. E pronto, passava com os dois estranhos e cada um seguia a sua vida. É tanto que quando eu vim para cá, quando eu vim morar com a minha mãe me dava conselho e minha mãe estava no meu pé direto. Mas se eu dissesse assim, mãe, eu vou fazer isso aqui, eu não pedia, só pedia, mãe, a senhora permite fazer isso? Mas se fosse comigo, tudo bem. Se não fosse, eu ia do mesmo jeito. Não tinha problema nenhum, não tinha coragem. E eu ia sozinha. Para entrar na faculdade, para ir para o serviço, primeiro emprego, fazer tudo enquanto eu fui tudo sozinha. Então, eu não tinha esse afeto de pai, eu não tinha essa participação do meu pai na minha vida. E foi onde o Senhor me curou. Eu tive uma experiência muito forte também relacionada à paternidade. Paternidade. Apesar de meu pai nunca ter me dito eu te amo, e às vezes até debochar da minha cara, mas eu senti um amor muito grande por ele, muito grande. E eu via também o amor dele por mim, porque às vezes também nós somos culpados, porque nós não damos a certa liberdade para que a pessoa possa demonstrar. E eu vi o amor do meu pai, e foi onde ele falou, eu te amo, minha filha, eu vou aí te ver. E meu pai mora a 600 quilômetros daqui, ele disse que viria até aqui para me ver. E foi onde eu me alegrei bastante. Foi onde eu vi também a mão do Senhor. A mão do Senhor nisso, porque foi algo que saiu de mim. Parecia que eu carregava um peso nisso. Que eu, apesar assim, de eu ter tido assim, uma experiência de pai com meu avô, ter morado com minha avó, mas não era a mesma coisa, porque eu via meu pai passando por mim e parecia assim, dois estranhos. E depois disso eu vi que as coisas mudaram. As coisas mudaram. E aquilo que eu sentia que eu precisava fazer, o Senhor, Ele fez. Ele fez por mim. E eu sentia que eu precisava liberar perdão sobre meu pai. Porque apesar de eu sentir que eu não carregava nada sobre ele, eu não fazia nada, não tinha sentido, mas eu precisava liberar perdão sobre meu pai. E Deus fez. Através de uma ligação que eu fiz para o meu pai. Eu estava deitado e eu fiz para o meu pai essa ligação. Eu ouvi do meu pai dizer, eu te amo. E era algo inimaginável. Algo que nunca passou na minha cabeça. Ouvir isso do meu pai. E foi algo lindo. Foi algo muito lindo. E essa foi mais uma experiência do acidente que eu tive. Não foi só o acidente em si. Mas houveram várias coisas também. Coisas pertinentes que me ajudaram bastante, me fizeram crescer bastante nesse tempo. Então, fazendo uma trajetória, 23 de agosto, acidente. Dias antes, outra coisa, gente. Eu acabei de voltar do encontro com Deus, eu fui trabalhar. Fui trabalhar no encontro, passei os 3 dias lá maravilhoso, as meninas. E aí, quando eu retornei do encontro, fui na casa da minha mãe. Minha mãe disse que eu cheguei muito alegre lá, falando a respeito disso. E no outro dia, ainda alegre, espontânea, que eu retorno, que eu vou para o estágio. Chega lá, a batida da moto com o ônibus. Gente, acontece. E não me recordo do acidente. Por incrível que pareça, eu me lembro do encontro. Me lembro como foi perfeito. Como Deus ministrou naquele lugar, como foi lindo. Mas do acidente em si eu não lembro de nada. Não lembro do ônibus batendo na moto. Não lembro eu caída no... Não, porque não tem nem como lembrar, né? Mas não lembro, gente, de nada do que aconteceu. Não lembro que eu estava no hospital, que eu fui para UTI, que eu precisei de bolsa de sangue. Não me recordo.
Não me recordo de nada. Eu vi o local do acidente porque meu esposo me levou lá para que eu pudesse me recordar apenas, pelo menos, que eu estava acidentado. Que eu tive um momento ali de acidente de batida. Mas não me lembro. Não me lembro de nada. Parece assim que... Carla, aconteceu ontem, hoje você está 100%. Hoje você está quase pulando corda. Mas para quem estava na UTI, né? Para quem praticamente assim, não tinha vida, não era para ter vida, né? Hoje quem me vê pergunta: tu tá viva mesmo? É sério que tu tá viva? Tu não tá sentindo nada, nadinha assim na mente, no cérebro, no coração, nadinha. Porque disseram que eu ia ter bastante sequelas. E quem me vê assim, né, gente? Não tá para notar nada, né? E, gente, não tem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Porque Deus operou na minha vida. Deus operou. E outra coisa também que, somente para complementar aquilo que eu falei no início, aquilo que Deus deixou como marco é que Ele está sempre disponível. Ele está sempre disponível. Às vezes nós que somos negligentes, às vezes nós que rejeitamos estar na presença dEle. E foi algo que eu senti, que nós temos livre acesso, porque o véu já foi rasgado, Jesus já foi crucificado por nós, temos liberdade para estar na presença dEle, temos livre acesso para poder chamá-lo de Pai, de Abba Pai, e podemos nos conectar com Ele. Então foi um tempo assim de afirmação, de propósito, foi um tempo de afirmação, de paternidade, foi um tempo de descobrir tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Porque Ele já tinha me falado várias vezes. E outra coisa. Outra coisa também, a experiência que eu tive é que eu gosto muito de ir para o monte. Tá de prova aqui também, que minha casa era um monte. Quando ele não ia, eu ia sozinha. Eu pegava a moto e ia sozinha, eu não estava nem aí. E aí, sempre quando eu ia para o monte, o Senhor sempre falou para mim: eu vou ter um encontro contigo. Amém, Deus, ó. Eu pensei que era aquilo tudo assim, xaramaná, tudo enquanto, então, beleza. Amém, Senhor, estou pronta, que estou preparada. Pode vir que estou preparada. E Ele falou, e foram repetidas vezes. Desde 2017, o Senhor falava para mim que ia ter um encontro comigo. Amém, Jesus. Amém, estou preparada, quero ter um encontro com o Senhor. Só que eu não sabia que ia ser tão real assim, né? E aí, foi algo assim, tão forte. E aí, em 2017 começou isso. Em 2018, foi 2019, eu ouvi novamente o Senhor falar para mim, através de profetas, profecia, o Senhor dizendo: eu vou ter um encontro contigo. Logo porque eu perguntava demais para o Senhor, gente. Eu era uma pessoa muito questionadora. Eu falei: Deus, por que disso, por que daquilo? Eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nunca dá certo. Por que isso? Ele falou: vou ter um encontro contigo, Carla. Vou ter um encontro contigo. E foi onde realmente tive um encontro com o Senhor. Eu precisava desse encontro demais. Gente, eu não desejo o acidente para ninguém. Deus me livre da vida de ninguém aqui. Não, mas a experiência, sim. Eu queria que todo mundo passasse uma experiência que eu passei. Não de ficar na UTI, de precisar de medicação, de precisar de gente estando no pé. Não. Mas a experiência que eu tive é de poder conversar com o Senhor, de ter uma experiência com Ele. De poder sentir Ele diferentemente das vezes que eu já senti. Porque foi algo muito lindo, muito lindo. E também, voltando, quando eu estava internada, eu precisava de gente para tudo. E tudo assim, que eu menos gosto, gente, é de gente assim, me empurrando. Eu gosto de fazer as coisas sozinha. E eu precisava de gente para ir ao banheiro, morria de vergonha. Eu sim aqui, gente. Nunca imaginei na minha vida que eu ia ser banhada por alguém, que eu precisaria de comida na boca, que eu precisaria que alguém me levasse ao banheiro. Gente, eu morria de vergonha. Nem minha mãe nunca fez isso comigo. E aí no hospital eu precisei. Outra coisa também que Deus tratou em mim, que eu precisava de ajuda. Naquele momento eu precisava de ajuda. E ali foi onde também ficou um marco para mim, que nós precisamos um dos outros. Nós necessitamos um dos outros. E ali eu vi, eu não podia andar direito,
Logo porque esse pezinho aqui estava totalmente quebrado, estralaçado. E não tinha jeito. Eu precisava mesmo. Para todo canto eu precisava de alguém comigo. E quando eu cheguei em casa, acredito que foram 6 dias depois de chegar em casa, eu andei sozinha. Eu levantei da cama. Eu lembro que eu levantei da cama. Quando minha mãe foi ver, eu já estava em pé, ao lado dela na cozinha. E ela perguntando: menina de Deus, como é que tu veio pra cá? Eu falei: eu não sei, eu só tô aqui. E eu cheguei na cozinha lá, eu em pé, sozinha com ela. E ela me levou de volta pra cama com medo de eu cair. Mas foi uma experiência e tanto. Porque eu senti minhas pernas, sozinha eu consegui caminhar, sem nenhuma ajuda. E ali também eu pude perceber que foi algo que Deus falou muito forte no meu coração. Parar de reclamar por coisa tão besta, tão banal. São coisas tão pequenas que a gente reclama, que às vezes, não, eu estou cansada, agora eu não vou fazer isso, fazer aquilo, tal. Mas nós podemos fazer e deixamos de fazer, por negligência nossa. E foi algo que o Senhor fixou no meu coração, cravou no meu coração. Não reclamar pelo aquilo que eu posso fazer, E foi algo muito forte mesmo, de sentir andar sozinha, de não precisar da ajuda de ninguém, me levando ao banheiro, me levando a tomar banho, porque eu conseguia fazer só. Então, foi algo maravilhoso mesmo para mim, foi uma emoção sem fim, uma emoção em tanto. E outra coisa também que eu percebi foi a amizade do Senhor nesse tempo. Não somente do Senhor, mas de todos aqueles que acompanharam a minha trajetória. E o pessoal também, gente, o pessoal da minha faculdade. No início do curso, a gente se matava, assim. Eu não estava no meio não, porque eu sempre fui quietinha, graças a Deus. Mas o pessoal, por ser um estudo de matérias assim, um pouco chato, era questionamento direto, era contenda direto, ninguém se entendia mesmo. Era briga na sala de aula, porque tinha levantamento assim, de questionamentos que ninguém entendia. Eu sei que eles se reuniram, fizeram assim uma vaquinha, juntaram todos colaboraram e foram deixar na minha casa orquídea. Foi algo maravilhoso assim, que eu vi, que foi um amor muito grande pela minha vida e que o Senhor estava agindo. Porque a partir desse dia, eu vi com amor muitas pessoas. Mas aumentou, eu pude perceber que a minha turma estava diferente. Os meus colegas estavam diferentes. E que não somente a minha vida pôde ter mudado, pôde ter acrescentado alguma coisa, mas que Deus estava agindo no nosso meio. Estava agindo no meio daquela turma. E não somente porque a gente vai seguir uma carreira um pouco complicada, mas eu sei que Deus estava fazendo. Deus estava fazendo naquele meio. E eu senti um amor muito grande. Aquelas flores que foram deixar para mim, não foram apenas flores, não foram apenas orquídeas, mas foi a união de todos, a união de todo mundo ali. Eu consegui reparar o olhar de cada um sobre aquelas flores. Eu consegui ver amor sobre aquilo que eles fizeram. Então, para mim, teve um grande marco, muito grande mesmo. Além disso, retomando ao ponto de amizade, eu pude ver o quanto eu era amada. E era algo que eu não percebia. Eu tentava fazer o bem para todos, mas eu perguntava para Deus: Deus, por que eu tento fazer o bem e parece que ninguém gosta de mim? E aí foi onde eu vi o tamanho amor que as pessoas tinham por mim também, o tamanho amor de Deus. E quanto eu era amado pelas pessoas. É tanto que as pessoas foram orar em frente ao hospital. Teve pessoas que se levantaram, me ajudaram financeiramente, me ajudaram com remédios, me ajudaram com curativos. Perguntavam se eu estavam precisando de alguma coisa, porque de uma forma queria ajudar. E nesse tempo eu aprendi o que era realmente uma amizade. O que era amizade. Amém? E às vezes acontece coisa na nossa vida
Primeiro porque Deus permite que aconteça. Mas eu acredito que é sempre para nos fazer crescer. Sempre para nos fazer crescer. Ele não quer que aconteça algo para nos machucar. Não é porque você merece, porque você tem pecado. Não, porque é permissão de Deus. Deus permite porque é de Deus. Ele é Deus e ponto final. E eu tinha muitos motivos para perguntar para o Senhor: Deus, por que isso aconteceu? Acabei de voltar do encontro, acabei de trabalhar, acabei de servir. E acontece comigo. Por que disso? Mas não, gente. Isso é o que nós temos que entender. Nem tudo que acontece na nossa vida é por culpa nossa, mas é porque Deus permitiu. E tudo é pela glória dEle. É para a glória do nome dEle. E tudo é para Ele. O motivo é Ele. Sempre é Ele. Nós que precisamos nos ajustar e entender o propósito que Ele tem em nossa vida. Amém? E neste tempo, aquilo que eu entendi é que eu preciso buscar mais. Eu preciso buscar mais. Eu necessito me aprofundar mais. Eu necessito fluir mais. E nós precisamos crescer no Senhor. Nós precisamos depositar mais nossa esperança nele. Nós precisamos acreditar mais. Nós precisamos nos entregar. Porque é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente sofra. Ele não quer nos acusar. Ele não quer nos ver como coitadinhos. Não. Deus nos ama. Só que muitas vezes é necessário que passemos algumas coisas para podermos crescer. Podemos crescer. E eu falo isso em algumas coisas porque este não é o primeiro milagre que eu vivo. Como eu falei, a minha vida é de milagres. Quando eu era criança, passei por um período de experiência também. Eu não tinha culpa nenhuma. Mas eu passei um período de experiência com Deus até os 7 anos de idade. Após isso, tive uma nova experiência, um novo milagre. E esse foi o maior que eu tive. Mas minha vida é de milagres. E tudo o que eu desejo para nossas vidas, para nossa vida, é que nós cresçamos a cada dia. E que dependamos do Senhor. Porque nós precisamos aprender nele que tudo é por Ele e para Ele. E apesar de não nos atentarmos aos detalhes que Deus nos dá, mesmo assim Ele está agindo. Mesmo assim Ele age. Mesmo assim Ele quer fazer. E por que eu escolhi esses versículos nesses capítulos, tanto de Tiago quanto Romanos? Porque ele fala de perseverança e fé. E foi neste tempo que eu mais necessitei. A fé sem obras é morta, como diz em Tiago, mas eu necessitei acreditar. A minha família necessitou acreditar. Nós precisamos e cremos que poderia acontecer alguma coisa da parte do Senhor. E essa coisa aconteceu. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E não é porque eu mereço. Não é porque eu mereço estar viva, não é porque eu mereço que isso deveria acontecer na minha vida, que eu precisaria estar curada. Não, porque dele e por ele são todas as coisas. É tudo para a honra e glória do Senhor. E eu estava chegando aqui na igreja, um rapaz parou o carro e falou assim: tu sabia que você ressuscitou? Aí eu olhei para ele: amém, moço, glória a Deus. Não, amor, eu vi que você estava deitada lá no hospital e eu vi como você chegou. Você ressuscitou. Eu, glória a Deus. E não foi a primeira pessoa que falou para mim. Quando eu retornei da UTI, que eu fui para casa, eu tive de voltar ao hospital e fazer uma drenagem nessa perna. Essa foi a perna que aconteceu a batida. E quando eu cheguei ao hospital, 2 pessoas chegou para mim assim: e aí, Milagre, tudo bem contigo? Eu, tudo bem? Tudo bem, né? E aí a enfermeira, acho que era a enfermeira ou era alguém que trabalhava lá, chegou para mim e disse: minha Flor, tu não sabe tanto que eu orei por ti, tu lembra de mim? Eu, não lembro. Mas aí ela falou assim pra mim: tu não lembra de mim? É sério que tu não lembra de mim? A gente conversou bastante. E foi? Caramba.
Eu sei que quando eu retornei ao hospital, apesar de fazer a drenagem na perna, que eu saí, gente, doeu pra caramba, meu Deus do céu. Mas quando eu cheguei lá, que eu entrei, que as pessoas chegaram pra mim, já não me olhando com olhar assim, você chegou arrebentada, fez isso aqui, ó, como é que você está? E aí, Milagre, tudo bem? 3 pessoas chegaram pra mim falando assim, e aí, Milagre. E eu vi a grandeza de Deus, falei, Senhor, olha o que o Senhor fez aqui, não é legal? Porque praticamente poderia parecer algo normal. Não, você chegou aqui, veio agradecer todo mundo, veio fazer uma drenagem na perna, tudo bem. Mas agora, você chegar e chamar de milagre, é porque o negócio foi sério, né? Eu lembro também, conversando com a minha mãe, que teve algumas pessoas do hospital que falaram inicialmente quando me viram que não teria jeito. Então, chamaram neuro, fizeram algumas coisas que não teria jeito para mim. Poderia até tentar fazer alguma coisa, mas não teria jeito. E, seguindo essa trajetória, o não teria jeito, partiu, cara, o que Deus está fazendo na vida dela. Quem falou isso foi um rapaz evangélico. O que Deus está fazendo na vida dela é milagre, viu? É inacreditável. Gente, e eu vou fazer 3 meses que o acidente aconteceu. Hoje eu fiz 3 meses, né? Acredito que já fizeram 3 meses. Mas, gente, já retornei minhas atividades. Já voltei a estudar. Eu olhando a minha situação, eu percebi, Deus, como assim é possível? Como assim é possível acontecer tudo o que está acontecendo hoje? Porque não tinha lógica. E um pastor foi lá na casa da minha mãe. Ele chegou para mim, começou a orar por mim. E falou assim, isso antes de me recuperar totalmente. Isso que aconteceu na tua vida foi para a glória de Deus. E te dou 20 dias. 20 dias o Senhor disse que você vai voltar ao normal que você era antes. Tá, esse pé estava bem arrebentado, o pé estava todo distorcido. E eu não estava acreditando. Eu falei, como assim, gente? Como assim, 20 dias? Do jeito que eu estou aqui em uma situação meio crítica. Gente, 20 dias. 20 dias eu voltei a caminhar. Eu voltei a caminhar sozinha. Meu pé, apesar de não estar 100%, mas fechou. Esse pé aqui, ele estava totalmente aberto. Muito aberto. E aí, dava para ver os tendões. Eu não conseguia mexer o pé direito. Quem fazia meu curativo é o Love aqui. Ele que cuidava. Aprendeu a fazer curativo, gente. Cuidava do pé direitinho. Todo dia fazia curativo. E era a pessoa que dizia assim, não mexa no seu pé. Não mexa no seu pé. Por mais que aconteça alguma coisa, não mexa no seu pé. E era sempre a pessoa que fazia o curativo. E ele via a situação que estava. Meu pé estava em um estado crítico. Crítico mesmo. Gente, quem olhava literalmente pensava que era necessário amputar o pé, porque eu estava muito feio. Eu tenho uma foto comigo que eu tirei em casa. Eu até tirei escondida ali da mãe, que eu não deixava. Não deixava. E aí, essa foto foi justamente para me recordar, sabe? Para me lembrar do que eu passei. Que todas as vezes, quando quisesse vir reclamação, alguma coisa, Deus, por que não acontece, tal, olhava para a foto. Olha para a foto, Carla, lembra de tudo que aconteceu. Você quer retornar de novo? Quer voltar? Porque eu acredito que Deus não colocou isso como uma experiência má, mas que fosse necessário para eu crescer. E eu aprendi, foi muito bom para a minha vida. E Deus é bom. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Só complementando aqui aquilo que ela falou. Foi um tempo muito difícil, sabe? Mas, assim como a palavra, a revelação que está ali em Romanos, sabe? Que essas coisas, elas cooperam, sabe? Essas coisas que acontecem na nossa vida, elas vão cooperar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, sabe? Esse foi um tempo onde eu cresci demais em Deus. Necessitou eu ser forte em Deus. A minha fé foi aperfeiçoada nele, né? Então,
sabe, se você veio nesse culto, talvez esteja acontecendo algo difícil na sua vida, que talvez você não está quase ali perdendo a fé, sabe, que isso possa aperfeiçoar a sua fé nessa noite, amém? Que esse testemunho possa aperfeiçoar a sua fé. E eu sei que você vai crescer muito se você permanecer nele. Porque esse é um tempo, meus irmãos, sabe, nesse tempo difícil é onde, sabe, o inimigo vem na sua mente, sabe, tentar te desanimar, sabe, mas você sabe quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, você vai crescer, você vai ser aperfeiçoado nele, amém? Glória a Deus. E eu exalto a Deus, sabe, eu sou muito grato. Eu quero agradecer a todos que ajudaram a gente, todos que oraram, todos aqueles que ajudaram de alguma forma financeiramente, sabe, dando apoio. Eu sou muito grato mesmo pela vida de vocês. Que Deus possa recompensar cada um, amém? Glória a Deus, gente.